Então, gente, na análise inicial do nosso projeto, a gente tem um contato com o cliente. Então, quando a gente entra em contato com o cliente, é necessário que a gente pegue todas as informações, inclusive o projeto arquitetônico daquele local. Né? Ele provavelmente, já, quando ele for fazer um projeto elétrico, ele já tem esse projeto arquitetônico elaborado, projeto civil daquela planta, a planta baixa daquele local. O que a gente tenta fazer, no caso do projeto elétrico, é aproximar o mais real possível daquilo que ele vai executar. Então, quanto melhor a gente souber das informações, quais cargas ele pretende instalar, qual forno, qual geladeira, todas as cargas que ele pretende instalar naquele lugar, né? Melhor. Se ele já tiver isso até comprado, melhor ainda, porque você tem exatidão, né, do equipamento que ele está instalando naquele local. Então, você consegue fazer uma previsão de cargas mais exata. Então, a gente tem que fazer essas definições junto com os proprietários responsáveis, seja desse imóvel ou dessa área comercial. E a gente fala projeto elétrico residencial, mas, como eu já disse, um projeto elétrico de um ponto que a pessoa quiser fazer na frente da casa dela, também é um projeto de baixa tensão, é um projeto que o engenheiro civil ele pode assinar, é um projeto abaixo de 50 kVA, né? Quilowatts. Eu acho que o CREA de Minas é 50 e outros estados é 75, se eu não me engano. Mas são projetos de até 75 quilowatts. Então, o projeto de um ponto comercial é como se fosse um projeto residencial também. Por isso, é necessário saber qual que ele está pensando de iluminação, o que ele está pensando de tomada. Isso aí a gente já falou. Quantos ar-condicionados ele está pretendendo instalar naquele lugar. Ele tem previsão de aumento? Pode ser que ele vai falar assim, olha, eu tenho uma casa, eu vou construir essa casa, porém, ano que vem eu vou instalar fazer mais 2/4, um ponto de comércio na frente. Então, você consegue prever esse aumento de demanda. E com isso, você já preparar a instalação dele, já preparar os dispositivos de proteção, o quadro, para receber essa previsão de aumento de carga. Já receber esse aumento de carga futura. Então, essa análise inicial é muito importante, gente. Então, a gente está falando aqui e quando você vai para o campo, você escuta muitos assuntos, inclusive hoje, coincidentemente, eu tive conversando com o responsável do CREA e ele estava me falando que pegaram para fazer um projeto civil e arquitetônico junto com elétrico. Então, o que aconteceu? Não houve essa conversa. Então, quando entregaram para ele, entregaram um projeto de iluminação e tomadas. Sem o projeto disjuntor, sem o projeto de proteção, sem os cálculos dos cabos, sem o cálculo do padrão, projeto padrão. Então, tudo isso tem que ser conversado antes com o cliente, seja para o projeto elétrico ou outro projeto que você for executar. Por isso, essa análise inicial de tudo, junto com o cliente, com o proprietário do serviço. Ok? Sobre a quantificação da instalação, é coisa também que eu já falei aqui na análise inicial. São assuntos que a gente abordou aqui na seção 3.1, de posse dos dados iniciais coletados na primeira etapa e aplicando as normas técnicas. Quanto à previsão de tomadas, nós fizemos isso lá no 1, acho que na 1.2, 1.3. Então, sobre normas técnicas, nós falamos que nós precisamos seguir as normas, e quanto às normas, a gente não tem opinião, nós precisamos seguir, né? A gente abordou sobre isso. A gente tenta fazer o melhor possível para prever as tomadas de uso geral, de uso específico de iluminação. Lembrando que, como eu disse a vocês, a 5410 é um critério mínimo, né? Então, o que você precisa saber é exatamente o que o cliente está esperando, porque não adianta você prever um ponto de iluminação, porque o cálculo da 5410 deu, sendo que ele pretende fazer todo o sistema iluminado, cheio de rebaixamento, de lâmpadas na casa dele.
ele pode até te passar uma previsão de qual tipo de iluminação que ele está pretendendo instalar. No caso de iluminação LED, nesse contexto você teria uma potência muito menor do que outros tipos de iluminação, de luminárias. Então, é necessário saber para fazer essa previsão o mais real possível. Então, ele coloca aqui, ó, a nota, é importante destacar que o caso ideal seria prever todos os pontos de utilização de energia elétrica, conhecendo-os. Porém, nem sempre, ou quase nunca, os responsáveis ou proprietários da obra possuem essa informação, porque eles ainda não compraram o projeto. Nesse contexto, é necessário estimar quais equipamentos deverão ser utilizados, comparando o projeto em questão com outros, ou seja, tiver feito outros projetos similares. Então, é sobre isso que a gente falou. Quanto mais a gente for assertiva essa previsão de cargas, melhor estará dimensionado todo o sistema elétrico dessa casa. Você vai já estar prevendo ali um disjuntor para outro ar-condicionado, um disjuntor para outro espaço que ele for construir. Então, isso aí vai estar tudo previsto, passado na obra, e será muito mais fácil de executar. Lembrando que você, depois, para ele implementar isso daí no padrão dele, nessa nova demanda, é muito mais complicado. Se você não possui essa carga disponível, não tem como você exigir ela. Então, o seu sistema não vai estar preparado para isso. Sobre o fornecimento de energia. Então, a próxima etapa é sobre o fornecimento de energia, que compreende a determinação das condições em que a instalação e estudo será atendida com energia elétrica pelo distribuidor de energia local, no nosso caso aqui, a CEMIG. É preciso entrar em contato com a distribuidora e verificar quais aspectos são considerados para o pedido de fornecimento de energia. Nós já falamos sobre isso. Então, ele está abordando aqui novamente. Então, o que a gente precisa entregar para a aprovação desse projeto? A gente precisa entregar essa provável demanda, lembrando que demanda é diferente de potência instalada, como vocês já estudaram, né? É necessário aplicar um fator para que você chegue na potência demandada, que é diferente da potência instalada. Identificar as modalidades e tensões de fornecimento. Então, qual modalidade que aquele consumidor que ele está, qual que é a tensão de fornecimento disponível da concessionária, qual que você pretende utilizar, você tem que informar isso. Determinar a categoria de atendimento do consumidor, qual ele se enquadra, determinar o ponto de entrega e a localização da entrada de energia elétrica, é necessário indicar isso. Determinar o nível de curto-circuito no ponto de entrega, é uma coisa também que é necessário, estimar o nível de curto-circuito, porque os seus componentes, os seus disjuntores, os seus postinhos de proteção, eles são calculados em função do nível de curto-circuito. Determinar o esquema de aterramento a ser utilizado. Então, são coisas que a gente precisa falar para a concessionária para que ela aprove e forneça a energia para esse empreendimento. Então, sobre o dimensionamento da entrada de serviço, isso aí a gente está falando do padrão, tá ok? A entrada de serviço de instalação elétrica é dimensionada com base nas demandas máximas previstas em KVA. Então, abaixo aqui a gente tem uma tabela que é da Copel, tá? Cada concessionária tem a sua tabela com as suas exigências. Então, nessa tabela aqui, você vai lá na norma da concessionária, da distribuidora em questão, e aí você vai ver, se você fez uma instalação, vamos supor aqui, que essa demanda máxima dessa instalação, nós fizemos o cálculo de demanda máxima de uma instalação, né? Então, a gente chegou no valor da demanda máxima prevista. Vocês lembram que a demanda máxima? A gente utiliza os fatores de demanda para eliminação e tomada e utiliza o fator 1 para equipamentos tomados de uso específico. Com isso, você chega na demanda máxima. Isso aí já tem aula, inclusive, gravada para você assistir. Você chega na demanda máxima prevista, supondo de 15 kVA,
A gente tem uma corrente máxima circulando no secundário, que é de 40 amperes. E aí, tem os dimensionamentos de todo o ramal de ligação, de entrada, de alimentação desse quadro de distribuição que a gente tem dentro da casa, inclusive o sistema de aterramento do padrão. Tá? O ramal de alimentação, ele coloca qual é a exigência dos cabos, no caso do cobre ou de alumínio, tem já a especificação de qual deve ser, por quê? Quando a CEMIG ou outra distribuidora chegar para fazer a ligação, né, fornecimento de energia, tudo isso tem que estar ok, tem que estar dentro da norma. Isso. E aí a gente tem o ramal de ligação, que sai lá do poste até o seu ponto de entrada. Depois você tem o ramal de entrada, que vai do ponto de entrada até o seu padrão ali. Depois você tem o ramal que vai do padrão até o seu quadro de distribuição geral. E você tem também o aterramento. De posse disso, você tem qual que é a dimensão de fase neutro, qual que é o eletroduto que você vai utilizar no poste no solo, qual que é a dimensão aqui do cabo do eletroduto, dos condutores de aterramento, tá? Ou de hastes aí de aterramento, eletroduto e disjuntor de proteção, de quanto deve ser o disjuntor de proteção. Então, essa aqui é a tabela utilizada para posteamento. Tá? Então, para ficar mais claro, a gente vai ver um exemplo. Dimensione o ramal alimentador de uma unidade consumidora, primeiro, de um apartamento, segundo, da entrada de serviço do edifício. Então, a gente falou aqui, essa tabela é sobre a entrada de uma casa, de um edifício. O apartamento, ele está entre isso, né? Porque o apartamento é do quadro geral, do padrão, para um outro, pode ser que seja outro padrão. Então, a gente tem uma outra tabela para utilizar para o apartamento. Para o edifício, nós vamos utilizar essa mesma tabela, que vai ser a alimentação da concessionária. Ela vai vir e vai fazer a alimentação desse padrão. Ok? Ô, Nath, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. Volta ela fazendo, por favor, anterior. Quando você colocou aí, o livro coloca 45 kVA. Se a gente for olhar na tabela aqui, 45 kVA, não tem, teria que ser o 48, né? Isso. 48 dá Não, 35 teria que ser milímetros. 48, um nível acima. Então, dá 35 milímetros. Isso é do padrão do quadro de distribuição? Aí, do padrão do quadro de distribuição, sim, 35 milímetros. Isso mesmo. Mas isso não é muito, não? É Essa uma tabela não exigência, né? está. Não, Mas tá não é não. tabela. Tá, não? Tá não, tá E dentro do padrão. qual que é o normal da CEMIG que está pedindo para nós aqui? Então, a CEMIG vai ter a tabela dela, de acordo com a potência máxima prevista para cada tipo de empreendimento. Cada Um local que você apartamento vai com fazer. 35 milímetros, Nádia? Não é muito, Sim, não? não, não é muito, não. É exigência da distribuidora. Então, para cada local que você tenha, você pode ter uma casa pequenininha do barraco, mas você pode ter uma casa que é enorme. Então, para cada empreendimento, você vai ter uma especificação ali de acordo com o sistema de proteção que ele exige. Com certeza, esses dados aqui, para eles chegarem nessa conclusão, para conseguir normalizar tudo, deixar tudo dentro do padrão, foram feitos cálculos. Então, isso aqui suporta corrente com circuito. Ok. Então, Obrigado. para a Copel quanto para a CEMIG, você vai ter uma tabela dessas aqui, dimensionando o ramal de ligação, de entrada e o de alimentação do distribuidor geral. Então, para o dimensionamento
do ramal do apartamento, é necessário analisar os dados disponíveis na tabela 3.5. Então, isso aqui é uma outra tabela muito parecida, porém ainda não é lá do ramal do padrão. Então, isso aqui é nós estamos calculando o dimensionamento do apartamento. Então, o apartamento é 45. 45? 45 kVA. Então, qual categoria que ele se enquadra? Demanda máxima prevista 48, né, um pouco acima. O disjuntor vai ter que ser de entrada de 125 amperes, número de fases, dimensionamento. Aí tem o dimensionamento do condutor, do eletroduto, da fase neutra, fase, capacidade máxima em aparelhos de ar-condicionado, capacidade máxima em aparelhos de raio-x. Aí você vai ter aqui 7,5 CV, 12,5 para sistema bifásico, para sistema trifásico, você tem a capacidade e as limitações. Então, como que você faz esse dimensionamento para o apartamento, por exemplo? Então, a partir desses dados, com essas tabelas da distribuidora, isso aí não é cálculo nosso, isso aí é uma tabela que tem que ser seguida porque é padrão. Então, se a demanda máxima é 45, ele se enquadra na categoria 42, esse apartamento. O disjuntor de proteção geral é 125, o ramal alimentador é de 50 milímetros. O eletroduto, ele é de 50 milímetros. Ok? Então, qual é o dimensionamento da entrada de serviço do edifício agora? Então, o edifício, ele falou que é de 170 kVA de potência. Então, a demanda máxima prevista de potência acima de 150 é 225 kVA. Então, a gente tem aqui, olha, ramal de entrada, aí você chega no mesmo nível de conclusão. Como que tem que ser o ramal de entrada? Quantos milímetros? O eletroduto do poste, 125 milímetros. O eletroduto do solo, para passar aqui, 3 vezes de 100 milímetros, 3 eletrodutos. O alimentador do QDG, quadro geral, 3 de 185, 2 de 95 para a terra. E aí o eletroduto, o aterramento aqui, um aterramento de 70 milímetros no cobre, e o disjuntor geral de proteção de 600 amperes. Então, essa aqui seria a especificação para esse ramal de entrada. E aí, se tiver tudo ok, eles vão fazer o fornecimento de energia. Eles vão fazer toda a análise, tanto ali da parte do padrão do edifício, quanto o padrão interno de cada apartamento. Tem que estar dentro da padronização da concessionária, de Copel, ou seja qual for, onde vocês forem trabalhar. Sobre o dimensionamento dos aterramentos. Então, o sistema de aterramento de instalação elétrica pode ser classificado em 3 tipos. A gente tem aterramento funcional de proteção de trabalho. Então, o aterramento funcional, ele é aquele que tem o cabo direto ali da entrada, ligação à terra de um dos condutores do sistema. Então, vem desde lá na entrada o cabo terra. O aterramento de proteção é a ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Então, tem alguma parte da instalação que você queira aterrar, um portão, um quadro, um equipamento. Então, você faz um aterramento para proteção daquele equipamento. Ok? E o aterramento de trabalho, o aterramento temporário, torna possível ações de manutenção sobre parte da instalação, normalmente sob tensão. Então, se você vai fazer um trabalho, a gente utiliza isso muito na indústria. Se você vai fazer um trabalho em algum lugar e você não tem certeza que aquele aterramento está bom, que está tudo ok, você pode colocar um aterramento temporário. Então, o que a gente utiliza, o que a gente mais vê, é o aterramento que vem lá direto da fonte. Então, esse aterramento aqui, olha, por exemplo, nesse sistema de SPDA, a gente está vendo o sistema de captação, sistema de haste de aterramento, isso aqui é um aterramento de proteção, está protegendo essa estrutura e as pessoas que estão aqui internamente. Então, nas instalações de baixa tensão, os aterramentos, eles devem prever, em geral,
condutores de proteção, condutores de ligação, ecopotencial de aterramento e oleodutos de aterramento. Para classificar os esquemas de aterramento, deve-se identificá-los por meio de um código de letras na forma XYZ, isso aí também está na 5410. Então, X refere-se à situação da alimentação em relação à terra, podendo ser T para diretamente aterrado e para sistema isolado ou aterrado por impedância. Então, você tem um resistor ali, aquele sistema de aterramento. Y refere-se à situação das massas da instalação. Com relação à terra, podem ser T, massas estão diretamente aterradas, N, massas ligadas ao ponto de alimentação. Então, a gente tem uma combinação dessas letras que vocês vão ver. Z refere-se à disposição dos condutores neutros e de proteção, podendo ser condutores S, condutores neutros de proteção separados, ou C, combinados. Então, a gente tem uma associação dessas letras. Sistema TNC, sistema TNS, sistema IT, TT, NT, TNS, e assim por diante. Nós vamos ver alguns deles. Alguns sistemas de aterramento. Então, um dos sistemas de aterramento muito utilizado em residência é o sistema TNS. Esse sistema TNS, nós temos o condutor de proteção e o condutor neutro, eles vão separados para as cargas. Então, você tem fase, 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 ou fase, fase, fase neutro e proteção. Então, são cabos diferentes. Então, condutor neutro e condutor de proteção são distintos, sendo o neutro aterrado logo na entrada e levado até a carga. Então, o neutro vai ser aterrado. Em paralelo, o outro condutor de proteção, esse condutor de proteção, é utilizado como terra e ele é conectado à carcaça dos equipamentos. Temos outro esquema TNC. Então, as funções de neutro e de proteção, elas são combinadas em um único condutor. Então, a gente tem aqui L1, L2, L3, fase, fase, fase. Sistema de proteção e neutro num único condutor. Ele não é indicado em certas instalações, uma vez que o terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor. Então, esse é um esquema de aterramento também. Outro esquema de aterramento, temos outros além desse. O sistema TT possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas instaladas ligadas ao eletroduto de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da fonte. Então, a gente tem lá a fonte, por exemplo, o padrão está aterrado, e as massas aqui, elas são aterradas próximas, né, desse local. Então, próximo dessa carga, você tem um aterramento. Para cada carga, você tem um aterramento. Então, é um esquema também muito utilizado na área industrial. Temos outros sistemas também, tá? Sistemas combinados, combina separado e também condutor juntos e separados. Tem vários sistemas que são utilizados, sistemas de aterramento. Okay? Aqui são alguns deles. Sobre o fluxograma de elaboração de projeto. Vocês já conhecem isso aqui? A gente já falou sobre isso. O livro trouxe, eu acho que isso aqui novamente. Como é composto o nosso projeto elétrico. Acho que isso aqui serve para mais que projeto elétrico, mas essa análise aqui é sobre projeto elétrico. Então, início, a gente tem a solicitação do cliente, recebe a solicitação do cliente, faz os contatos preliminares, né? Levanta todos os dados desse projeto e elabora um anteprojeto, um pré-projeto. Na elaboração desse pré-projeto, a gente submete à aprovação do cliente. Se o cliente aprovar, ok, você fez um bom levantamento e você não tem muitos atendimentos a comentários. Se o cliente fizer comentários, você tem que atender, refazer esse anteprojeto. Se esse anteprojeto for bom, você vai seguir diretamente para o projeto detalhado em si. Então, já está tudo certo, não tem mais o que se dizer. Você vai fazer o projeto detalhado e vai entregar para o cliente, com o mínimo de comentários possíveis, né? Comentários é tempo e dinheiro. Então, ele, possivelmente, se isso aqui tivesse bem tratado,
esse projeto aqui não vai ser necessário fazer correções. Senão, você vai ter que revisar. Esse projeto estando aprovado pelo cliente, você segue para aprovação da concessionária. Então, quando você faz um projeto completo, em que englobe a instalação, o padrão, né, para aprovação na concessionária, aí você precisa olhar o quê? Se esse projeto estiver todo ok, dentro do padrão, dentro dos critérios, dentro das exigências de norma, tanto da concessionária, normas da 5410, normas da NR10, eles vão aprovar. Se não, eles vão falar, esse item está errado, esse item tem que ser adequado, esse item se adequa. Os itens que foram levantados por eles e está ok, fim, acabou. Esse projeto agora é colocar para construção. Ok? Isso aqui é o nosso fluxograma de elaboração de projetos. E sobre esse assunto, fechamento da unidade 3, era isso. E agora nós vamos ver alguns exercícios e depois nós vamos falar sobre o nosso trabalho, que é o fechamento dessas unidades. Tá bom? Com base no pré-texto que eu tirei aí, e na figura em análise, verifique em qual tipo de aterramento se enquadra o sistema em questão. Então, como nós vimos agora há pouco, o exercício foi trazido pelo livro, nós vimos aqui que tanto o sistema de neutro quanto o sistema de terra, eles são separados. Tá? Proteção e neutro, eles são separados. Então, esse aqui é um sistema terra, neutro, separado. Ok? Poderia ser outros tipos de sistema, combinados, e outros que a gente não passou aqui hoje, mas que são outros sistemas de aterramento. Sobre o sistema de aterramento, podemos classificá-los em aterramento funcional. Consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Aterramento de proteção. Consiste na ligação à terra dos condutores do sistema. Aterramento de trabalho torna possível ações de manutenção sobre parte da instalação, normalmente sob tensão. Gente, o que vocês acham? Então, esse aterramento funcional é o aterramento padrão. Então, você liga a terra, consiste na ligação à terra dos condutores do sistema. O aterramento funcional é esse daqui, o aterramento de proteção, você vai ligar a terra às massas e dos elementos estranhos à instalação. Ou tem algum equipamento que você comprou novo, ou que você não tem certeza se está aterrado, se está dando choque, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Fazer um aterramento ali de proteção. Tá? Tem muitos... até quando eu falei sobre aterramento, eu falei que algumas empresas aqui resolvem fazer o aterramento de proteção, né? Porque ele não sabe como que está a malha, como que eles estão protegidos. Então, é um sistema que prevê a ligação à terra das massas, tá? Que possivelmente podem estar energizadas. E o aterramento de trabalho é esse aqui mesmo. Ele torna possível ações de manutenção. É um aterramento temporário. Aterramento que torna possível ações de manutenção sobre partes da instalação, normalmente sob tensão. Então, com relação a isso aqui, a resposta correta é somente a 3. Aqui está invertido. Okay? Para análise do padrão de fornecimento de energia elétrica pelo distribuidor local em geral, são considerados alguns itens, sendo eles: determinação da provável demanda. Tá certo? Qual é o pessoal aqui dessa sala? Nós estamos lendo de novo aqui, professor. Também, então tá ok. Então, determinação da provável demanda,
determinação da categoria de atendimento ao consumidor. Lembrando que todo esse conteúdo está no livro, né? Então, vocês podem também fazer acompanhamento no livro. Determinação do ponto de entrega e localização da entrega de energia. Determinação do nível de curto-circuito no ponto de entrega. Então, está correto todas as 4. Para a análise de fornecimento lá da distribuidora, é necessário determinar todos esses itens. A demanda, a categoria de atendimento, qual classe, qual tensão que você quer disponível. Eles vão fazer uma análise e vão ver se vão te fornecer da forma que você está solicitando. Então, sobre isso, essas questões, todas estão corretas. Dentre os componentes determinados no dimensionamento da entrada de serviço, fornecimento de energia elétrica, estão ramal de ligação, ramal de entrada, ramal de alimentação do QDG e aterramento. Então, temos todos esses itens. Do poste até o ponto de entrega, ramal de ligação. Ponto de entrega, eu posso até mostrar uma imagem aqui para vocês. Desse ponto de entrega até o padrão ali, ramal de entrada. Do padrão até o disjuntor geral, o seu interno de distribuição, ramal alimentador. O aterramento ele faz parte ali do padrão, para o padrão ele precisa ser aterrado. Ok? Então, todos esses itens estão corretos. Tá ok? E agora, alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Ou eu dei essa aula muito bem? Uma aula corrida. Acho que é mais com a prática mesmo que a gente vai conseguir. Não, estou muito boa na aula, vocês estão sem dúvida. Então, gente, quem falou aí foi? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando, realmente, com a prática que vocês vão ser engenheiros civis, que vocês vão executar projetos de formação, de muro de arrimo, é com a prática mesmo, né? Com o dia a dia do cliente, com o dia a dia da instalação, com o dia a dia das ferramentas que são utilizadas. Por exemplo, esse cálculo de projeto elétrico é muito utilizado pelo aquele software, o AutoQI, né? O pessoal da Civil utiliza muito o AutoQI. Então, o AutoQI ele já fornece todas essas informações aí. AutoQI Lumine, ele fornece as informações de nível de curto-circuito, ele já faz esse cálculo, né? Só que para fazer um projeto elétrico, gente, projeto elétrico, como eu já disse para vocês, não é simplesmente pegar e sair fazendo igual uma receita de um bolo, não. Né? Embora os cálculos eles sejam muito simples, são cálculos simples. Para iluminação, a gente tem 2 itens de norma. Para tomada de geral, a gente tem 4 itens de norma, que é assim, para cozinha, tanto, para não sei o que, tanto. É muito simples. Então, a gente tem esse cálculo que tem que ser feito. A gente tem um pouco mais complexo, que é o cálculo dos cabos, o cálculo dos disjuntores, né? Mas não é nada assim, não tem derivado, não tem integral, não tem nada. A gente tem que saber aonde pesquisar. O que nós precisamos para fazer isso é saber quais informações, aonde que a gente tem qualquer base. Então, a elétrica, inicialmente, para você saber fazer, você precisa ter base. E é isso que o livro tentou passar para vocês, a base. Né? Se você não sabe o que é tensão, o que é corrente, o que é potência, o que é um transformador, como são os cabos, o que acontece se você dimensionar mal uma instalação, né? Não é falar assim, eu acho que isso aí é de 2,5 milímetros. Você não tem que achar. Tem que estar de acordo com os cálculos. Tem que estar de acordo com a norma. Então, tudo na elétrica, inclusive quando eu falei de normas, eu falei sobre isso. A gente não tem
aquela emoção quando a gente fala de elétrica. Elétrica é cálculo, é norma. Tem que estar dentro do cálculo, tem que estar dentro da norma. Então, se você consultar a norma e fizer de acordo com os critérios, com os cálculos estabelecidos, com aquilo que nós falamos aqui, seu projeto vai ser um projeto muito bom. O que a gente não aprendeu aqui foi a ser eletricistas. Então, isso aqui é para engenheiros. Então, o projeto em si de desenho é uma tarefa dos desenhistas e projetistas. Nós somos engenheiros projetistas. Então, a nossa carga é muito mais de pensar. A nossa carga é de elaboração do projeto, é de fazer os cálculos, é de dimensionar essa instalação corretamente e falar isso aqui tem um respaldo técnico. Isso daqui, até para vocês assinarem determinados projetos, que vão aparecer para vocês projetos para serem assinados. Como que você vai assinar um projeto se você não tem a base de ter a ciência de como que foi executado tal cálculo? Então, não é simplesmente um projeto de iluminação e tomadas. O projeto para aprovação, ele precisa ter todo esse conteúdo. Tem que ter memória de cálculo, tem que ter dimensionamento de disjuntor, conforme norma. É exigência. Você tem que saber o nível de curto-circuito. Você tem que fazer todos os cálculos de dimensionamentos conforme nós conversamos aqui. Por isso eu propus para vocês, inclusive eu tinha falado na aula passada, que eu ia passar um projeto para fechamento da unidade. Então, eu fiz com o pessoal no semestre passado um projeto industrial, ficou muito bom, ficou excelente. Aqui não tem ninguém. Mas eu estou passando para vocês um projeto residencial. Então, o que é o projeto residencial? Ô, Nádia, eu fiz essa matéria agora, como é que eu faço o projeto residencial? Você vai fazer o que a gente já fez. Você vai fazer o levantamento da instalação, você vai fazer o dimensionamento de iluminação, o dimensionamento de tomada, o dimensionamento dos cabos, o dimensionamento de disjuntores, tudo isso a gente aprendeu. Dimensionamento do eletroduto. E aí você vai para a parte mais simples. Sabe qual é a parte mais simples? Colocar isso no papel e rabiscar. Você vai colocar simbologias. Não, simbologias tem no livro. Sugestão de simbologias. A gente tem livro e tem norma. Tem a norma aqui no livro, até para cada item, eu coloquei a página do livro. Então, a gente tem no livro simbologias para quadro de iluminação, simbologia para tomada, simbologia para luminárias. Nós temos tudo isso daí no livro. E também na norma que está aqui, que nós falamos na sala de aula. Na norma que ela não é utilizada, né? Ela não está em vigor, a vigência, porém ela é muito utilizada. Então, vocês vão fazer essa distribuição interna, esse trabalho. Vocês vão locar o quadro geral, vão ver se aquele ponto é um ponto bom. Tem um método que a gente falou, o método baricentro, vocês podem utilizar. E aí vocês precisam atender as condições também, não só pelo método, mas ver se aquele é um ponto bom. Ô, E isso aí Nádia, é um aquele mesmo projeto elétrico. projeto que a gente iniciou fazendo no início das aulas, parecido, Você fez um levantamento de demanda, né? E você isso, fez um levantamento de cargas. Então, isso, você, com base lá na norma, na 5410, você conseguiu prever iluminação e conseguiu prever tomada. isso, Inclusive, essas listas estão postadas. Você preveu iluminação, preveu tomada, você distribuiu o circuito. isso. Você chegou no valor Para de fazer um disjuntores. semelhante, Para fazer um semelhante, você vai seguir os passo a passo e vai entregar um projeto completo para mim. e o arquitetônico? Não, arquitetônico já não é comigo. Arquitetônico, a minha Então, sugestão é o seguinte. para me fazer levantamento de carga, tem que ter o arquitetônico. Para Isso. me saber onde que vai estar o quê. Aí, o que que você vai mandar para nós fazermos? O desenho. Então, aí lá no trabalho, eu já coloquei uma sugestão de um projeto arquitetônico, Ah, tá, mas ok. eu deixei com os meninos ontem o seguinte, é uma sugestão. Você pode fazer
Um projeto que seja da sua casa, do seu apartamento, do seu vizinho, tá bom? Pode ser o local que for. O importante é você conseguir concluir as etapas do projeto elétrico, que é o dimensionamento de tudo que a gente viu. Beleza. Ok? Você vai dimensionar. Alguém já abriu aí, conseguiu visualizar esse trabalho que eu postei? Ele tá onde, Nádia? Está na seção 3.3, né, que a gente está? Seção 3.3. Tá, vou anotar aqui. Alguém conseguiu visualizar? Eu já dei uma olhada lá já. Ah, já deu? Ah, tá. Porque ontem os meninos viram, se vocês não tivessem, eu teria que ver se tinha algum problema. Achei que você tivesse passado a aula passada que eu não assisti a aula. Aí eu fui ver Não, o que na você semana, passou, mas tô explicando hoje, né? isso, semana passada eu só comentei que eu ia passar o trabalho. Mas aí hoje eu estou explicando o que que precisa. Aí o seguinte, eu sei que tem pessoas aqui na sala, pelo menos na outra turma, que é uma turma de 60 alunos, tem muita gente que não tá só cumprindo a última matéria, então não tem grupo, não tem turma, não tem nada. Então aqui eu sugeri que esse trabalho fosse individual, de dupla ou de grupo, até 5 pessoas. Então, para quem não tem, infelizmente, não tem um colega aí próximo, vai ter que fazer individual, né? E aí você tenta fazer um projeto que seja mais simples, tá? Não dá esse tanto trabalho. Embora eu acho que vocês possam aí colocar no Excel, otimizar esse trabalho, entregar tudo em PDF em um único arquivo, ok? E aí, quem quiser fazer dupla, quem quiser fazer grupo de até 5 pessoas. Então, quem tiver turma aí, divide a tarefa, ou tenta fazer junto, ou cada um faz o seu. Na hora de postar, cada um posta o seu, tá? Mas podem fazer de grupo. Peguem um apartamento de alguém para fazer, do seu vizinho, de sua casa, tá bom? E aí você vai dimensionar os disjuntores. E nesse trabalho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu abro para vocês. Tem alguém de automação aqui na turma? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, do Word? Não. Não. Só um minuto aqui. Então, eu sugeri aqui essa planta baixa. Tem 1, 2, 3 quartos, um corredor, 2 banheiros, uma sala, uma cozinha, uma varanda. Ah, Nádia, não consegui enxergar bem os valores. Coloque o valor, o tamanho que você quiser, contanto que todo o seu cálculo, todo o dimensionamento seja em função disso. Aqui é só uma foto, você vai passar isso, vai fazer isso à mão, né, dentro de uma folha A4 e fazer todas as simbologias dos cabos, de fase, de neutro, de terra, de tudo. Ou você vai fazer isso no AutoCAD. Se você já tem essa habilidade com o AutoCAD, é importante que vocês já tenham, né? Vocês podem fazer no CAD, se não, pode fazer na mão, tá? Tanto faz. Mas na hora de me entrega num único PDF todo arquivo. Então, vocês vão fazer, olha, memória de cálculo luminotécnico. Você pode fazer, mas não precisa me entregar. Dimensionar iluminação da área interna. Então, conforme 5410, eu já coloco até a página da iluminação, onde que está esse dimensionamento para você fazer isso. Páginas do livro, tá, gente? Dimensionar a tomada de uso geral específico. Tá aqui, ó, página do livro, 24 e 25. 4 tópicos lá, você faz isso. Elaborar a tabela de carga com provável demanda e separar os circuitos. Então, conforme listas elaboradas. E a gente tem isso aí também gravado, como que você faz aqui a demanda. Você pega depois a geral e consegue separar os circuitos, né? Circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito de chuveiro, circuito
dimensionado, conforme nós fizemos naquelas listas. E aí vocês vão separar iluminação, tomadas e tomadas de uso específico. Cozinha, dimensionar os cabos da instalação. Então, página 37 a 46, vocês também entregaram uma lista que vocês fizeram isso. Então, vocês vão dimensionar os cabos conforme norma 5410, utilizando os critérios de tensão mínima, critério de corrente, critério de queda de tensão. Dimensionar os eletrodutos, eu acho que está na seção 2.1. Dimensionar o disjuntor de cada circuito. A corrente curto-circuito presumida deverá ser de 2 kA. Então, tá aqui, ó. Dessa página até essa é o dimensionamento do disjuntor. Tem aula gravada. Então, o dimensionamento do disjuntor de entrada, está nas mesmas páginas. Local, quadro geral. Na instalação, conforme os requisitos que a gente estudou, como tem que ser, né? Esse local aqui, onde seja um local de fácil acesso, que não tem escadas, que não seja de risco, que não seja trancado. Então, vocês vão ver qual que for o melhor local. Elaborar diagrama trifilar geral do quadro de cargas. Então, tem um modelo lá na página 31 do livro que você tem lá um diagrama trifilar onde mostra o disjuntor de entrada, o disjuntor de cada circuito. Tá? Vocês vão entregar esse diagrama. Vão elaborar a planta baixa e legenda com simbologia detalhada. Então, se você tiver uma planta baixa com todo o projeto, né? Você vai colocar aqui, ó, simbologia de uma luminária, de duas, de uma luminária, uma tomadinha aqui, uma tomadinha aqui, de uma chuveira aqui, olha, tal. Vai colocando aqui. Então, você vai elaborar a planta baixa e vai falar qual legenda que você utilizou, né? Porque como que eu vou saber o que é o quê? Eu preciso saber. O que é tomada? Está 1,5 metro? O que é tomada que está 2 metros? Você tem que saber isso aqui. Elaborar cortes, elevação, vistas e detalhes. Eu coloquei aqui, ó, não será cobrado. Tá? Então, você pode elaborar cortes? Pode. Tá? Mas não tem necessidade de entregar uma planta baixa o suficiente. Memória de cálculo dos cabos e dispositivos de proteção. Você vai ter que calcular, mas não precisa me entregar a memória. Ok? A lista de materiais não será cobrado, você pode fazer. Tá? Então, você vai calcular aí quais são as dimensões dos cabos, quantos disjuntores de 20 amperes, quantos de 10, qual que é um possível fornecedor, tá? Mas não vou cobrar para vocês, porque a gente não tem tempo para isso tudo. Tá? Mas o projeto elétrico é isso daqui, tudo que vocês estudaram. Isso aqui é um projeto, execução de um projeto elétrico completo. Tá? A única coisa que está fora aqui é o dimensionamento do padrão. Então, eu coloquei observações aqui. O projeto poderá ser elaborado individualmente ou de grupo de até 5 alunos. De dupla também. A planta baixa, o X não está funcionando aqui. Ah, está funcionando agora. Tá aqui álcool em gel no meu computador, o X e o S. W não está funcionando. Poderá ser elaborada à mão em AutoCAD, eu já disse. A documentação deverá ser entregue toda em PDF em somente um arquivo. Então, não adianta ficar me mandando aqui um monte de foto, não, gente. Vai lá, passa para PDF, manda juntar o PDF, fazer um arquivo só. Quando eu for abrir, eu vou abrir um conteúdo completo. Tá? Tem o I Love PDF que faz isso, online. As informações que porventura faltam deverão ser impostas. Então, faltou alguma informação aqui? Não precisa gastar, ficar procurando ou perguntando. Coloquem o que vocês acharem que deve ser. Bom? Ah, não tem a altura do pé direito aqui. Bota 3. Tá? Ah, eu achei que isso aqui é 235. Põe 240. Bom? O importante é que todos os seus cálculos sejam feitos em função disso. Bom, sejam feitos em função dessas dimensões que você adotou.
Então, data da entrega, 4/6. Eu coloquei essa data da entrega aqui, mas eu não olhei com o Vinícius qual que é a data de eu postar os trabalhos. Mas eu coloquei 4/6, que dá numa quinta-feira. Estou deixando para o máximo do máximo, para não reclamar de tempo, né? Então, temos um tempo aí para ser feito. E é isso aí. Quem tem dúvida? Nath, boa noite. É só para esse desenho aí, eu posso considerar ele para eu fazer, ou então eu posso pegar uma outra planta que eu queira. Isso mesmo. Beleza. Tá, beleza. Você pode utilizar essa ou fazer outra. Inclusive, esse aqui tá só tá só o desenho aí, nem coloquei num formato inteiro para vocês fazerem à mão mesmo. Ou vocês façam à mão, num A4, e aí fazem toda a distribuição direitinho, ou vocês podem fazer no AutoCAD também. Às vezes vocês querem fazer, ou alguém já tem algum software aí que já utiliza, algum software gratuito, queira testar algum software. Então, fica a critério de vocês. Às vezes tem algum projeto de alguém que vocês já queiram fazer um teste, analisar com outro projeto. Então, o importante é que vocês consigam cumprir todas essas etapas de entregáveis um projeto elétrico, principalmente aí na parte de engenharia, que é a nossa atribuição como engenheiros, né? Fazer todo esse dimensionamento. Beleza. Tá ok? Beleza. Então, gente, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? O que a gente tinha para falar hoje, né, de acordo com o livro e com o conteúdo nosso, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida,